Você já ouviu falar a respeito de Saul? Saul foi o primeiro rei da história de Israel. O que eu gostaria de conversar com você hoje não é sobre os erros, os pecados dele. Vamos relembrá-los apenas. Mas eu gostaria de falar com você a respeito da origem da queda, deste que foi o primeiro rei do período da monarquia de Israel. Primeiro, vamos relembrar. Saul, ele acabou pecando quando tentou ocupar o ofício do sacerdote. A função do sacerdote era sacrificar o Senhor. A função de um rei, que era a posição de Saul, era ser um líder guerreiro, ir para as batalhas e lutar em favor do povo. O Saul, ele acabou sacrificando o Senhor após uma semana de espera pelo profeta Samuel. Isto mostra uma certa inquietação, preocupação, uma certa aflição dele. Puxa, o profeta está demorando, o que está acontecendo? Eu vou sacrificar, o povo está todo mundo indo embora, todo mundo se afastando de mim. Isto está em 1 Samuel, do capítulo 9 ao capítulo 31. Aqui, entre estes capítulos, conta toda a história de Saul e você pode ler para conferir que tudo que estou lhe falando está nas Escrituras Sagradas, certo? Continuando, mostra a sua aflição e a sua inquietação. O segundo grande erro de Saul foi quando o profeta Samuel, dirigido pelo próprio Deus, mandou com que os amalequitas, o rei, os animais, tudo do povo de Amaleque fosse completamente exterminado, completamente aniquilado. E Saul não fez. Saul poupou o rei Agag, o rei dos amalequitas, e poupou também o melhor das ovelhas, o melhor dos animais do povo dos amalequitas, mostrando mais uma vez a sua aflição, a sua inquietação. Peraí, como é que Deus vai querer a aniquilação de uma nação, de um povo? Não, isso está errado. Eu não vou matar, não. Está aqui, está poupado Agag, o rei dos amalequitas. Está sendo poupado o melhor dos animais. Não vou matá-los, não. Não é verdade? E terceiro, e na minha opinião, o maior erro de Saul foi quando ele procurou uma feiticeira, então, para consultar os mortos. Mais uma vez, estava aflito, estava inquieto, estava completamente perturbado, porque logo no dia seguinte, logo nos dias depois, ele teria uma guerra para enfrentar e Deus já não falava mais com ele. E aqui ele estava outra vez inquieto, aflito e preocupado. Tudo bem, nós sabemos que esses foram os erros, mas qual foi a origem? O que levou Saul a pecar? O que levou Saul a se distanciar de Deus? Peço que você, nesse momento, preste muita atenção no que diz 1 Samuel, capítulo 9, versículo 5. Você pode pausar o vídeo, conferir ou depois conferir. 1 Samuel, capítulo 9, versículo 5 e 1 Samuel, capítulo 10, versículo 2. Diz assim o primeiro versículo: Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço com quem ele ia: Vem e voltemos, para que porventura meu pai não deixe de, primeiro, inquietar-se pelas ovelhas, segundo, e se aflija por causa de nós. O segundo versículo agora, 1 Samuel 10, 2. Partindo-te hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel no termo de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste buscar, e eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas, olha só, e anda aflito por causa de vós, dizendo: o que farei eu por meu filho? É lógico que um pai ele vai se preocupar com o seu filho. Só que neste caso, Quis, o pai de Saul, demonstra uma certa, digamos assim, carência de fé, de confiança na provisão do Deus vivo, no cuidado e na proteção do Senhor sobre a sua família. Por isto, consequentemente, o que originou a queda de Saul foi a falta de uma boa referência familiar. Aqui nós podemos ver que o Quis, que era o nome do pai de Saul, ora andava aflito por causa das ovelhas, por causa das jumentas, por causa do seu trabalho, por causa disso, daquilo, por causa de Saul, ora ele estava perturbado, preocupado, aflito, inquieto por causa do moço de Saul, das jumentas. E este era digamos assim, era a influência, esta era a influência, a referência que Saul tinha dentro de casa. Quando logo em seguida Samuel o chama, o unge rei, e
depois é desencadeada uma série de pecados, uma série de erros em seu reinado, nós podemos perceber que lhe faltou uma boa referência. Alguém pode dizer, mas o profeta Samuel foi o último dos juízes, né, a quem o povo já desconsiderava, a quem o povo já ficava meio retraído, né, já estava velho, já estava em fim de carreira, e o povo começou a observar que os outros povos, os povos dos filisteus, os povos dos amonitas, dos heteus, os outros povos, né, eles tinham os seus reis, eles também pediram por um rei, né? Então o profeta Samuel já estava sendo meio que descartado. Tanto é que quando Samuel procura Saul para repreendê-lo, para exortá-lo, ele não aceita a repreensão. A ordem de Samuel a Saul era: mate, aniquile, destrua por completo aquilo que é do inimigo, aquilo que é de Amaleque, dos amalequitas. Ele poupou, ele desobedeceu a ordem de Deus por meio do profeta, ou vice-versa, né? A ordem do profeta, né? A ordem que o profeta havia lhe dado. Então perceba que faltava a Saul, por ser então agora o primeiro rei de Israel, uma boa referência. Não havia um rei antes dele, para que ele olhasse para aquele rei e dissesse: olha, este rei fez isto de ruim, não irei fazer. Este rei fez isto de bom, irei fazer, irei seguir os mesmos passos. Não existia uma referência para que Saul seguisse os passos. E a minha pergunta para você é a seguinte: que tipo de referência você tem sido? Que tipo de referência eu tenho sido? De que forma nós temos influenciado a nossa geração e o nosso povo? Eu tenho certeza que se fosse um vídeo de piada, de pegadinhas, né, talvez muitos estariam assistindo agora. Mas nós precisamos influenciar a nossa geração de uma forma positiva com a palavra de Deus. Eu gostaria que você desde já se inscrevesse neste canal, ativasse, né, a notificação, o sininho para receber a notificação de novos vídeos, né, e postar e compartilhar esta mensagem com os seus amigos, com outras pessoas. Se você não simpatizou comigo, se você, né, não gostou do entendimento deste vídeo, eu peço que você procure então no YouTube, na internet, outros vídeos, mas compartilhe a palavra de Deus. A gente vê tanta pessoa compartilhando pegadinha, compartilhando isso, aquilo. Eu vou ser sincero com você, eu assisto, gosto também, mas nós precisamos começar a ser uma referência, a influenciar as pessoas de uma outra maneira, de uma forma positiva. Precisamos levar a boa palavra de Deus para essas pessoas que carecem de uma boa referência, de um pai, como quis, talvez estava inseguro, inquieto, aflito em muitos momentos, de uma mãe, de um líder religioso, de um político. Está chegando a época das eleições, a gente não sabe mais em quem confiar, e eu gostaria de dizer para você uma frase que alguns dias eu ouvi e me marcou: seja você a mudança que você quer ver no mundo. Chegou o tempo, meu querido e minha querida, de nós influenciarmos a nossa geração, de nós verdadeiramente sermos uma boa referência de pai, de filhos, né, de amigos, de irmãos, de pessoas que irão fazer a diferença neste tempo. O que destruiu o reinado de Saul, claro que foram as suas más escolhas, mas você não pode cobrar de alguém algo que você não ensinou. Você só cobra aquilo que é ensinado. Aquilo que ele praticou mostrava aflição e mostrava inquietação, o que ele havia aprendido de seu pai. E isso destruiu o reinado dele. O que nós temos feito? De que maneira? Que tipo de quis nós temos sido para os nossos filhos, para os nossos parentes, para a nossa família? De que forma nós temos influenciado a nossa sociedade, a nossa nação? Aqui fica esse vídeo como uma reflexão para nós pararmos e pensarmos e a partir de hoje começarmos a influenciar positivamente, né, a vida das pessoas que vierem até nós, não tratando elas, não recebendo elas como quem chega a um tribunal, mas como quem chega a um hospital, não para julgá-las ou condená-las pelos seus erros, mas para curá-las em o nome do Senhor. Deus te abençoe. Um forte abraço.